Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Eduardo Atene Eu sou Eduardo Felipe. e nós somos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e estamos cursando o curso de Sistema de Informação. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre banco de dados e gestão de informação, explicar um pouquinho sobre o conceito e algumas definições de cada coisa. O que é banco de dados? É o conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo científico. Para que é usado? Para colocar dados à disposição dos usuários para uma consulta. Onde é usado? Pode ser utilizado em diversos contextos, desde o controle de informações do RH até o armazenamento e gestão de informação de sites e blogs. Evolução de bancos de dados no decorrer do tempo. Antes do desenvolvimento de dados digitais, as empresas utilizavam grandes arquivos de metais com pasta dentro. E dentro das pastas estavam os dados. Isso era muito ruim porque ocupava bastante espaço e em caso de algum incidente com fogo poderia perder grande parte ou todos os dados salvos. Entidades e atributos. Ao pensar nos dados para sua empresa e como gerenciá-los, por onde que a gente começaria? Primeiramente, a gente precisa identificar os dados necessários para a administração de negócio. Normalmente, usará referentes como clientes, fornecedores, etc. E cada uma dessas categorias genéricas, como, por exemplo, fornecedor, é denominada como a entidade. E os seus atributos seria o conjunto de dados que tem do fornecedor, ou seja, nome de fornecedor, CEP, entre outras coisas. Como que a gente pode organizar esses dados em um banco de dados relacionais? Esse tipo de banco de dados é mais comum atualmente. Ele organiza em tabelas bidimensionais, feita de coluna e de linha. Cada tabela, geralmente, ele representa sua entidade e seus atributos. Um exemplo de banco de dados relacionais, como isso aqui, um fornecedor, por exemplo. Isso aqui é uma tabela relacional, onde ele está organizado em coluna, onde cada coluna representa os seus atributos da entidade, como o nome do fornecedor, rua, e cada linha representa o registro de cada fornecedor, ou seja, ele representa todas as informações de cada fornecedor. Chave primária. Cada tabela relacional, ela possui um campo designado como campo primário. Esse campo, ele é o identificador exclusivo para todas as informações de qualquer linha. Ou seja, qualquer informações, qualquer registro tem um código onde identifica esse número de registro. E essa identificação, essa chave de identificação, ela não pode ser duplicada. O exemplo da chave primária, o mesmo exemplo, como aqui, demonstra o ID do fornecedor. Ou seja, tem um código para cada fornecedor. E também tem a chave estrangeira. Essa chave estrangeira é para você obter informações de outras tabelas. Ou seja, geralmente uma entidade precisa de outra tabela para ela funcionar. E essa chave estrangeira, ela estabelece um relacionamento entre as duas tabelas. O exemplo disso é a entidade peça, onde que a chave primária da entidade fornecedor é colocada na tabela e acaba denominado como chave estrangeira. Caso o ID fornecedor é a chave estrangeira. Essas chaves estrangeiras estabelecem o relacionamento entre a peça e o fornecedor. Falando de relacionamento, a gente pode fazer esses relacionamentos em forma de diagrama, que a gente pode denominar como diagrama entidade-relacionamento. Existem 3 tipos de relacionamento: um para muitos e muitos para muitos. Um para um é representado da seguinte forma, onde que uma linha é representada ao relacionamento e 2 risquinhos em ambos lados significa um para um. Um para muitos, quando um risquinho de um lado e um tridente de outro. Nesse caso aqui, a gente pode pegar o exemplo dos anteriores, da peça, do relacionamento da peça e do fornecedor, onde que onde que um fornecedor pode produzir várias peças. Então, por isso que é um para muitos. E outro exemplo é muitos para muitos, onde que a linha que estabelece o relacionamento entre as duas entidades é representada por 2 tridentes, como ilustra a imagem. Sistemas de gestão de dados.
refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que ocorrem e oferecem suporte em gestão de negócio. É um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transição de dados brutos em informações significativas e úteis, a fim de analisar o negócio. Passo. Operações de sistema de gestão de dados numa tabela relacional, de um banco de dados relacionais. No caso, em um banco de dados relacionais, a gente pode facilmente combinar essas tabelas, de acordo com se elas tiverem um elemento comum, se elas tiverem um relacionamento. E a gente pode fazer operações com ela. Uma das operações básicas, no caso, é o Select, Join e Project. O Select ele vai selecionar um conjunto de linhas que atende os critérios estabelecidos pelo usuário. Já o Join, ele combina as duas tabelas relacionais, ou seja, ele pega, fornece ao usuário informações do que mais informações do que aquelas dispostas nas tabelas individuais. E o Project, ele cria uma nova tabela contendo apenas as informações que o usuário pediu. Um exemplo na prática aqui é que suponhamos que um funcionário queira produzir um teclado e uma pilha palito, onde que a sua chave primária, onde que o número identificador de cada item é 6147 e 6167. E ele também quer ver qual estado dessa empresa, qual estado que essa empresa se localiza. Primeira coisa, a gente vai usar o Select, onde que a gente vai primeiro selecionar os registros da peça, onde que tem 61, 67 e 6147 do código, como marcado aqui. Depois, a gente vai vincular a tabela peça, que é já selecionada, já diminuída de acordo com o critério do usuário, e pegar informações que o usuário pediu com a tabela fornecedor. No caso, ele quer o quê? Ele quer o estado e ele quer o nome do fornecedor, que fornece tal determinada peça. Depois de selecionar e vincular as tabelas, a gente projeta, ou seja, ele cria uma tabela somente com as informações requisitadas pelos usuários. Como aqui, tabela como teclado e pilha palito, onde ele pediu o nome do fornecedor e o estado do fornecedor. Recursos e sistemas de gerenciamento de banco de dados. Um DBMS possui um recurso de ferramentas para organizar, administrar e acessar os dados do banco de dados. Os mais importantes são os recursos de definição de dados, o dicionário de dados e a linguagem de manipulação de dados. Em um sistema de gestão relacional, ele armazena e recupera somente números, somente caracteres estruturados. Porém, muitas aplicações nos dias atuais exigem que possa armazenar outros tipos de informações, como desenho, imagem, vídeo, entre outros. Por isso que surgiu o sistema de gestão orientado a objeto. Esse sistema de gestão orientado a objeto, ele armazena dados como se fossem objetos para ser automaticamente extraídos e compartilhados. E esse tipo de sistemas está cada vez mais comum no mercado, porque pode usar, como já dito, pode usar para gerenciar vários componentes de multimídias. Porém, há um grande problema desse tipo de sistemas, porque, embora esses bancos de dados eles possam armazenar informações mais complexas, como vídeo, eles são relativamente lentos quando se trata de grandes quantidades de transições. Como que a gente pode usar o banco de dados para melhor desempenho e a tomada de decisão da empresa? Como que a gente pode fazer isso? Utilizar o banco de dados para ajudar a nossa empresa, para ajudar a gente a tomar decisões. Geralmente, esses bancos de dados, eles têm informações que auxiliam a gente, de maneira eficiente, claro, auxiliam a gente a tomar essas decisões. Mas como assim? Como que a gente pode usar essas informações que a gente está registrando no banco de dados para ajudar a gente? No caso, se eu queira saber qual é o produto mais vendido em Mato Grosso do Sul, por meio desse levantamento estatístico, eu posso tomar decisões estratégicas a fim de aumentar o lucro da empresa. Em grandes empresas com grandes bancos de dados ou sistemas de funções separadas, são necessários recursos para analisar vasta quantidade de dados e extrair de múltiplos sistemas. Alguns desses recursos são o Data Warehouse, que é o armazenamento de dados,
Datamind, que é a mineração de dados, e ferramentas para acessar bancos de dados internos por meio de web. Data Warehouse é uma espécie de banco de dados que tem nas grandes empresas para poder acumular outros bancos de dados para influenciar em tomada de decisões futuras na empresa. Como ilustra essa imagem aqui, que esse tipo de banco de dados, né, o Data Warehouse, ele extrai informações de diferentes bancos de dados e padroniza elas, coloca no banco de dados, onde que a pessoa da empresa que está propensa a tomar decisões, ela analisa esses dados no banco de dados e, assim, pode tomar decisões futuras que a empresa pode lucrar ou não, entre outras coisas. No caso, o Data Mart é um subconjunto do Data Warehouse, no qual uma porção resumida e altamente focalizada nos dados das organizações é colocada em um banco de dados separado e destinado a uma população específica do usuário. Inteligência empresarial análise múltiplos dados e data mine. Uma vez capturados e organizados em Data Warehouse e Data Mine, os dados ficam disponíveis para análise posteriores. O usuário conta com uma série de ferramentas para analisar essas informações e assim descobrir novos padrões relacionados em insights úteis para orientar a tomada de decisão. OLAP. O OLAP permite a análise multidimensional de dados que formam os usuários vejam os mesmos dados de maneiras diferentes. Como exemplo, a gente pode pegar informações de como está sendo as vendas de tais produtos em diferentes regiões para poder ver eles de diversas formas. Datamind. O Datamind, no caso, esse recurso é orientado por descoberta. No caso, esse recurso ele descobre padrões e relacionamentos ocultos de grandes bancos de dados e interfere as regras a partir deles e prevê o comportamento futuros. Ou seja, você, por exemplo, que foi numa loja online virtual e clicou num determinado produto e de repente apareceu várias propagandas de determinado produto. Esse tipo de recurso ele tenta adivinhar o que o cliente ele quer a partir dos dados passados deles. Ele tenta prever o futuro desse tipo de recurso. Os tipos de informações obtidas com o Datamind incluem, no caso, associação, sequências, classificações, aglomerações e prognósticos. Bancos de dados para o web. É usado para que clientes ou associados possam ter informações de bancos de dados internos de empresas para o web, como podemos ver no exemplo abaixo. O cliente com o navegador tem contato com a web, que vai ter contato com servidores e até chegar ao banco de dados. Assim vai estar disponível o banco de dados para os clientes poderem acompanhar ou associados. Então, gente, é isso, nosso trabalho. Agora vocês têm uma noção do que é um banco de dados, como você usar como esse sistema de gestão funciona. Agora podemos entender com bastante clareza qual é a importância do banco de dados em uma organização.